E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você amigo de outros torcedores de outros clubes que curtem o canal, bem-vindos a mais um vídeo numa segunda-feira difícil, mais uma tragédia, um ano que realmente o Brasil em 2019, hoje vocês viram aí a morte do Ricardo Boechat, jornalista da Band, do Grupo Band, que morreu num acidente de helicóptero, outra tragédia. Eu trabalhei com o Boechat na Band, na época que eu trabalhei na Band, posso dizer uma coisa com toda certeza, o Brasil perde um dos seus principais jornalistas. Da minha área, o Boechat era referência pelo talento dele, pela capacidade em todas as mídias, em televisão, rádio, imprensa escrita. O cara era um fenômeno, um jornalista muito combativo, realmente... A minha profissão está de luto hoje, todo mundo consternado com mais essa tragédia. Não bastasse Brumadinho, não bastasse os meninos do Flamengo, agora um jornalista importante para o país que se vai num acidente, numa morte absurda. Realmente, meus sentimentos para a família, assim como eu prestei minha solidariedade aos meninos do Flamengo, que as vítimas do incêndio e as famílias das vítimas, também vai meu incêndio, meu apoio, minha solidariedade à família do Boechat, meus amigos da Band, todos nas redes sociais aí comentando, todos muito entristecidos. Uma tragédia, mais uma. Estamos investigando o que aconteceu, como é que foi a queda do helicóptero. E por falar em tragédia, muita gente, muito obrigado pelo número de visualizações do jogo contra a Ponte Preta, que eu falei dos meninos do Flamengo. Eu até mudei o título do vídeo para luto para os meninos do Flamengo, né? Para a família. Porque muita gente apoiou, muito obrigado para quem considerou a iniciativa bacana, e muita gente também conversou comigo o seguinte, que entendeu que quando eu falo do Flamengo, eu estou dizendo a instituição Flamengo, porque a gente não pode confundir a instituição Flamengo com os diretores que estão lá, com as pessoas que fazem parte do Flamengo hoje, o presidente, os diretores, os responsáveis pelo centro de treinamento. Uma coisa são esses profissionais que estão lá, e se tiverem culpa no cartório devem morrer na cadeia, e outra coisa é a instituição Clube de Regatas Flamengo, que está de luto, sim, a instituição Flamengo, que é muito maior, eu sempre falo aqui, prego respeito às instituições, porque as instituições são muito maiores do que as pessoas que fazem parte dela em qualquer momento da trajetória dessa instituição. Seria a mesma coisa que você comparar, imaginar que o São Paulo é hoje... com o Leco presidente. O São Paulo é muito maior que o Leco, a gente sabe disso. O São Paulo, a instituição, o São Paulo Futebol Clube é muito maior do que todos que passaram por lá, assim como o Flamengo é muito maior do que todos que passaram por lá. Então, se esses diretores, se esses presidentes, os responsáveis pelos containers, pelos alojamentos, pela falta de licença, por uma série de problemas estruturais que tem no CT, no Ninho do Urubu, se esses caras forem responsáveis pela tragédia, eles devem morrer na cadeia. O que eu duvido que vai acontecer, eu falei isso no outro vídeo, o país que a gente vive não vai acontecer nada. Mas é preciso separar a instituição Flamengo com as pessoas que fazem parte do Flamengo hoje. Então eu vou continuar, não passo a mão na cabeça de jogador do meu time. Você acha que eu vou passar a mão na cabeça de dirigente, de diretor que fez besteira, que foi, se tiver responsável pela morte de 10 meninos que tiveram seus sonhos destruídos? Você acha que eu vou passar a mão na cabeça desses dirigentes? Hoje o Flamengo já treinou, ninguém fala nada, ninguém dá satisfação, os jogadores não deram entrevista, então parece que querem que coloque uma pedra em cima disso, enquanto os meninos estão sendo enterrados. Eu vou ficar de olho aqui nas investigações. Cada dia aparece um fato novo, faltava licença, tinha um monte de problema, o dirigente do Flamengo disse que aquilo, o container não era um puxadinho, mas eu vou ficar de olho, então vamos separar bem. O Flamengo, a nação flamenguista, a nação rubro-negra está sim de luto, as famílias estão de luto, os meninos partiram cedo, foram destruídos os sonhos, e se tiver responsável, esses caras têm que morrer na cadeia, mas eu repito, duvido que isso vá acontecer. Bom, vamos falar do São Paulo, ainda sobre o jogo da Ponte Preta. Meu Deus do céu, as pessoas estão transtornadas com o desempenho do São Paulo na partida contra a Ponte, um time que não conseguiu chutar nenhuma bola certa na direção do gol e precisa fazer 3 na quarta-feira contra o Talheres. Muitas pessoas falaram pra mim, saudade do Aguirre, eu não tenho saudade nenhuma do Aguirre, viu? Vocês me desculpem, é que alguns torcedores têm memória curta, né? Esqueceram que o Aguirre foi um dos principais responsáveis por perder um título brasileiro que estava nas nossas mãos,
pelas decisões equivocadas que ele teve, por ter apenas um sistema de jogo, por insistir com o Sidão, por colocar Arboleda no banco e Rodrigo Caio na lateral no jogo contra o Palmeiras, que para mim definiu o campeonato ali, por colocar Reinaldo na ponta, Bruno Pérez de ponta, fazer aquelas mandraquices que ele fez, aquelas improvisações absurdas. Então eu não vou esquecer, para mim o Aguirre é um técnico fraco, continua sendo um técnico fraco, e para mim só que o erro foi tirar um técnico fraco e contratar um pior, mantendo aquele círculo vicioso que eu falo para vocês dos últimos 10 anos. Todos os técnicos que o São Paulo contratou e mandou embora não conseguiram jamais fazer um trabalho decente em outros clubes. Então, para mim, o problema é treinador. Sim, é jogador, é diretor, é presidente, tudo isso. Acho que o único elemento dessa história que não tem culpa é a torcida. Embora alguns torcedores, os fiscais de torcedor, insistam em dizer que a culpa é da torcida. Então, nesse espaço, eu já cansei de falar fiscal de torcedor que culpa a torcida. O São Paulo está há 10 anos sem ganhar nada importante, só ganhou uma Sul-Americana, com problemas na presidência, conselheiros, diretores, jogadores, tudo. E aí vem gente que tem coragem de entrar numa rede social e criticar a torcida do São Paulo, como se a torcida tivesse culpa. A torcida que apoia, que vai, que xinga, que critica, tem gente que tem coragem de culpar a torcida do São Paulo. Então, para mim, já falei aqui 1000 vezes, esse tipo de torcedor aqui não tem espaço. Criticar a torcida do São Paulo, não. Você pode criticar quem se quiser, mas criticar a torcida do São Paulo, não. Então, muita gente também, o lado divertido dessa história, os apelidos, eu peço para vocês darem uma olhada no vídeo de domingo, de sábado, e deem uma olhada na lista de apelidos, é sensacional. Eu tô elaborando uma escalação, eu tô pensando em fazer uma escalação para divulgar, cara, cada apelido sensacional, a criatividade dos inscritos realmente é sensacional. São Paulo tem a pior campanha de início de temporada dos últimos 27 anos, amigo. 27 anos, 7 jogos oficiais, 3 vitórias, 4 derrotas. Meu Deus do céu, a última vez que a campanha tinha sido tão ruim foi em 1992, quando teve 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas nas primeiras 7 partidas. Fez 1 gol nos últimos 5 jogos. Então é para dar risada mesmo, para não chorar com esse desempenho pífio. E eu acredito que são vários os fatores que fazem o São Paulo estar nessa situação. Um deles é, claro, o comando pífio do Jardine. E um número me chamou a atenção, a queda de rendimento do Nenê esse ano. Em partidas oficiais, o Nenê não faz um gol há 22 jogos, vocês sabiam disso? O último gol que ele fez foi contra o Paraná Clube, no primeiro jogo do retorno do Campeonato Brasileiro. Em jogos oficiais ele não fez mais, atuou em 22 partidas, não fez mais gol. Então ele que foi um do vice-artilheiro no ano passado, o líder de assistências, um dos líderes de assistência, não marca um gol em partidas oficiais há 22 jogos. Eu acho que isso reflete bem a queda de rendimento do São Paulo, porque quer queira, quer não queira, ele é um jogador importante, porque ele tem talento, isso é inegável. O que falta é vontade e principalmente o que falta é ser decisivo em jogos que importam. Contra time pequeno, se bem que contra a Ponte, nem contra a Ponte, né? Não tá jogando nem contra time pequeno, desculpa. Bom, Jardine, a diretoria decidiu que vai mantê-lo até o jogo de quarta-feira, não se sabe ainda o que vai acontecer depois. Estão surgindo muitos nomes especulados aí, Luxemburgo, Roger Machado, Jair Ventura. Para mim esses 3 aí é continuar o mesmo ciclo, não tem... tira um ruim, coloca outro meia boca, é 6 por meia dúzia. Então nem Luxemburgo, nem Roger Machado, nem Jair Ventura para mim vão resolver os problemas do São Paulo. Falaram do Cuca, o Cuca está se recuperando, fez a cirurgia, disseram em torno de junho, julho que ele estaria recuperado, mas eu também não contaria com isso, pelo menos por enquanto. Muricy Ramalho também não tem nenhuma indicação. O nome que surgiu aí, não é que surgiu, um jornalista paraguaio falou do Osório, que está dirigindo a seleção paraguaia, está com problemas lá, não recebe salário há 5 meses, mas não tem nada de especulação. Estão tentando um acordo para ele receber, ele foi muito criticado, porque logo que ele assumiu a seleção teve um contato da seleção colombiana, o Chilaver criticou ele, então não é um nome, não estou falando que isso é especulado, não é nada disso, mas... está com problemas na seleção paraguaia, talvez por não receber salários, mas estão tentando um acordo com o Osório. E aí, você acha? Seria uma boa? Bom, dos últimos que passaram pelo São Paulo, o Osório não foi mandado embora, nem ele, nem o Balsa, e está numa seleção importante. O São Paulo não demitiu, porque o resto do São Paulo demitiu, você sabe aquela lista que eu já falei para vocês, terrível, nenhum deles apresenta um trabalho digno, campeão. Fala o último técnico campeão brasileiro que treinou o São Paulo. Libertadores e Copa do Brasil. Para mim, eu não tenho certeza dessa informação, mas para mim é o Muricy.
O Muricy foi o último técnico do São Paulo que foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O resto, sinceramente, eu não me lembro de treinadores do São Paulo campeões dos últimos 10 anos. Por favor, conto com a memória de vocês, que é muito melhor que a do tiozinho. Ó, time treinou hoje, Luan voltou da seleção sub-20, depois de uma campanha ridícula da seleção, não conseguiu nem classificação para o Mundial. Ele voltou um pouquinho antes, pode ser aí uma opção para o Jardine na quinta-feira, na quarta, já que o Hudson está fora. E o Anderson Martins, recuperado de tendinite, também treinou normalmente, pode estar à disposição. Sobre o Talheres, ó, só uma informação. O Talheres jogou nesse sábado, o treinador deles poupou os 11 jogadores. Tirou os 11. Eles empataram em 0-0 com o Atlético Tucumã no sábado. O treinador, enquanto o nosso treinador colocou 7 jogadores que disputaram a primeira partida lá na Argentina, colocou 7 jogadores contra a Ponte Preta, o técnico deles tirou todo mundo. Entraram só 3 jogadores no segundo tempo. Foram Ramírez, Moreno e Dias. Eles entraram no segundo tempo, um jogou 21 minutos, outro jogou 10 minutos, um jogou só 1 minuto. Então eles pouparam todo o time para o jogo decisivo de quarta-feira. Lembrando que o Talheres é o 12º colocado do Campeonato Argentino com 23 pontos. Eles têm 18 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Tá? Só para você ter uma ideia aí do quanto o time do Talheres não é tudo isso. E... bom, vamos lá, né? Quarta-feira eu tô lá. Aliás, queria fazer, antes de anunciar o nome... hoje é o dia de anunciar o nome do ganhador do coturno e da camisa. Já vou anunciar. Antes, só agradecer o convite que eu recebi do pessoal do site de apostas, o Bodog. Confere lá, www.bodog.com.br. Me convidaram para assistir a partida na quarta-feira no camarote ali no Morumbi, com o pessoal ali, o pessoal que comenta o São Paulo, que tem site, canal e tal. Será um prazer, aceitei o convite. Estarei lá transmitindo, fazendo várias lives e nas redes sociais. Minhas redes sociais estão aí na descrição. Muito obrigado. Estarei lá com o pessoal do Bodog. Se você puder, confira o site, tá? Vamos lá, ó. Muita gente participa, muita gente comenta. Eu escolhi 2 caras que sempre comentam, praticamente todos os vídeos, sempre com respeito, educação. Não pedem a camisa, porque não adianta nada assim, eu falo para comentar e tal. Aí o cara entra no comentário e fala, me dá a camisa. Discutir o São Paulo, debater, não precisa ser texto longo, não precisa concordar comigo, é sempre só uma maneira de estimular a participação de vocês, pra gente conversar sobre o São Paulo. Eu não respondo os comentários, mas eu falo aqui, então eu respondo aqui os comentários, a gente vai conversando, vocês vão debatendo. Então o ganhador da camisa é um cara que comenta há muito tempo, não sei de onde ele é, chama Sérgio Potenza. Não sei se a pronúncia é essa, Sérgio. Você é o ganhador da camisa, muito obrigado. É só vocês puxarem aí nos comentários. Ele comenta praticamente todos os jogos, às vezes concorda comigo, às vezes não. É mais um São Paulino indignado. Então, Sérgio, eu vou entrar em contato com você, num dos comentários que você fez, para pegar seu endereço, que a camisa vai direto para sua casa. Você vai escolher a camisa número 1 ou número 2. E o coturno da Calute, que também vai receber em casa, é o Fernando Pascoal, um rapaz que mora no interior de São Paulo, também é mais indignado que o Sérgio, é muito parecido comigo no estilo de pensar, tem umas ideias mais próximas, é revoltadíssimo, porque acompanhou os tempos de glória de São Paulo, tem mais ou menos uns 48, 49 anos, é um tiozão já como eu. Então, Fernando Pascoal e Sérgio Potenza, o Fernando ganhou o coturno e o Sérgio ganhou a camisa. Eu espero que vocês continuem participando, eu vou estimular um outro prêmio aí, talvez quando a gente chegar a 150 mil inscritos, ou uma camisa, ou um outro tipo de presente, mas com 150 mil tem presente para vocês. Então, para participar, não é sorteio, porque eu não acho justo, às vezes você sorteia um inscrito que está inscrito há um dia no canal, e tem tanta gente que participa, que debate, então eu prefiro, até porque o YouTube proíbe sorteio, então eu prefiro escolher a pessoa para presentear. Continue comentando, com respeito, com educação, falando sobre o São Paulo, debatendo com outros torcedores, que esse é o intuito do canal, por isso chama a voz do torcedor São Paulino, tá bom? Peço para vocês, mais uma vez, confiram lá o Esportista, o site, e eu volto na quarta-feira, porque só se tiver notícia importante amanhã eu volto, mas acredito que não vai ter nada assim tão relevante, então eu volto na quarta-feira, já momentos antes do jogo ali, horas antes, já vou estar postando nas minhas redes sociais, aí siga lá no Instagram e no Facebook, as imagens lá do camarote, ali dos preparativos para o jogo. Eu acredito, gente, eu acredito, porque eu vou acreditar sempre, porque quem tá no campo é o São Paulo Futebol Clube, então pela tradição da instituição, é lógico, falando em instituição, que a gente falou tanto hoje, eu acredito sim que o São Paulo possa passar. Se você for avaliar o futebol, os jogadores, o técnico, o presidente, a gente não tem a menor chance de fazer 3 gols no Talheres. Mas pela instituição de São Paulo Futebol Clube, eu vou morrer acreditando, tá certo? Então fiquem com Deus, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, e cada vez mais eu não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus, tchau.